Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo resposta. E a pergunta selecionada de hoje é esta: qual é o meu livro bíblico preferido? Uma coisa, eu não sei se eu tenho um livro da Bíblia preferido, né? Porque eu gosto, lógico, dela completa. Mas tem um livro que eu mais gosto de estudar. E esse livro que eu mais gosto de estudar é o livro de Daniel. Isso mesmo, o livro de Daniel. Sabe por quê? Porque é um livro que, quando eu comecei a estudar, foi o livro que mais me despertou curiosidade, digamos assim. Tem muitas pessoas que acham que é Apocalipse e tal, mas uma coisa, o livro de Daniel também podemos entender que é um Apocalipse. Apocalipse significa revelação, né? O livro de Daniel também traz revelação. Uma coisa, e o ponto de eu mais me interessar pelo livro de Daniel é porque a maioria das profecias de Daniel já se cumpriu e a gente pode ver esse cumprimento na história. Isso que me chama bastante atenção, isso que me levanta mais ainda a minha fé. E um dos motivos também, digamos, de eu gostar do livro de Daniel é também o significado do nome Daniel, que significa Deus é meu juiz. Eu acho bastante interessante esse significado. E uma coisa, eu sei que muitas outras pessoas têm o livro de Daniel como sendo o livro um dos livros mais estudados da história da humanidade. Pessoas como Cristóvão Colombo e Isaac Newton escreveram e estudaram demais sobre o livro de Daniel. Sabe por quê? Porque com certeza é um livro bastante curioso. Se você analisar o capítulo 2 e o capítulo 7 de Daniel, ele traz revelações incríveis da nossa história. No capítulo 2 do livro de Daniel, traz a visão, o sonho do rei Nabucodonosor e a sua interpretação. E essa interpretação dada por Daniel mostra acontecimentos na história da humanidade que aconteceu centenas de anos depois da revelação que Daniel trouxe. Isso mostra que Deus está no controle da humanidade. Isso mostra que Deus está no controle da minha e da sua vida e também da vida de todo o planeta. Por isso, quando eu vejo notícia, o mundo vai se acabar por meteorito, não sei lá mais o que, eu nem me preocupo, porque eu sei que não vai ser bem assim. Eu sei que não tem risco do mundo acabar com a chuva de meteoros ou algo do tipo. Eu sei que a Bíblia fala que veremos sinais no céu, na lua, mas sei que o significado também não é um fim do mundo, essas coisas, porque Jesus vai voltar, e quando Jesus voltar, vai ser encontrar pessoas vivas na Terra, obviamente, né? Se o mundo fosse acabar, para que Jesus voltaria? Para não achar ninguém na Terra? Ou seja, se ele vai voltar é porque vai ter ser vivo na Terra. Então, esse fim do mundo de maneira natural, digamos assim, eu nem me preocupo. E esse sonho, essa interpretação do sonho do Nabucodonosor mostra esse acontecimento. Por exemplo, o rei Nabucodonosor sonhou com uma estátua. E nessa estátua, a cabeça era de ouro, os peitos e braços eram de prata, a cintura era de bronze e os pés e as pernas eram de ferro e os pés de ferro e barro. E isso na história mostrou, na interpretação, Daniel falou que cada metal significava um reino. E a gente vê isso se cumprir na história, como a cabeça de ouro sendo o próprio reino da Babilônia, os braços e peitos de prata mostra sendo o Império Medo-Persa que derrotou a Babilônia. Depois desse reino de prata, que é Medo-Persa, vem o reino de bronze, que é a Grécia de Alexandre o Grande. E depois a Grécia também cai para reinar o quarto reino. E esse reino, representado pelas pernas de barro, é exatamente o reino de Roma. Isso mesmo, quando Jesus veio ao mundo, Roma estava governando ainda. Jesus Cristo foi morto por decreto, por lei romana. E os pés e dedos de barro mostra os países da Europa. Assim como o barro não se une com o ferro, mostra que esse reino, esse domínio, seria um reino dividido. Isso é justamente os países da Europa, que começou pelas tribos bárbaras. Ou seja, isso mostra bastante revelação, mostra que Deus está no controle de cada uma das nossas vidas. O capítulo 7 também, que mostra o sonho de Daniel, a visão de Daniel de 4 animais. Também esses 4 animais representando o reino de Babilônia, o reino da Medo-Persa, o reino da Grécia e o reino de Roma. Isso mostra tudo isso se cumprindo de acordo com a história. Por isso é um livro maravilhoso. Se você nunca se aprofundou nesse livro, eu lhe aconselho, você precisa se aprofundar no livro de Daniel, porque com certeza vai levantar demais a sua fé em nosso Deus. Outra coisa que eu gosto demais no livro de Daniel são os milagres que é apresentado nele. Exemplo,
fornalha ardente, a fornalha de fogo. 3 jovens que não aceitaram se curvar a uma imagem e ficou de pé. E o rei Nabucodonosor mandou jogar aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha. E ali vemos o agir de Deus ao proteger aqueles 3 jovens dentro da fornalha. A Bíblia fala que nem um fio da cabeça sequer queimou. Isso que mostra que Deus está cuidando de nossas vidas. Outro milagre, Daniel na cova de leões, isso já com o reinado do rei Ciro, já com o reinado da Medo-Persa. Daniel, o pessoal ali do reino fizeram armadilha para Daniel, e Daniel caiu nessa armadilha. Eu não vou contar a história aqui agora, mas mostrando que Daniel foi jogado na cova de leões e aqueles leões não fez nada em Daniel. Daniel até testemunhou que Deus enviou seu anjo para fechar as bocas de leões, dos leões. Isso foi milagres o quê? Milagres físico, mas também tem milagre espiritual. Exemplo, o rei Nabucodonosor, um rei mau, um rei terrível, que adorava vários deuses, mas Deus mostrou milagrosamente um efeito no coração de Nabucodonosor, e Nabucodonosor se arrependeu dos seus maus. Isso mostra também milagre espiritual que Deus quer fazer na minha e na sua vida, pode fazer na vida de qualquer pessoa que deixar Deus agir. Então eu digo uma coisa, se você nunca se aprofundou no livro de Daniel, se aprofunde. Por isso eu amo demais, eu amo estudar o livro de Daniel. Não é à toa que, além de ser um livro profético, que traz profecias clássicas e profecias apocalípticas, né? Exemplo, profecias clássicas são profecias direcionadas ao tempo do profeta, e profecias apocalípticas são profecias que para o futuro. Digamos, uma profecia para o futuro, essa mesmo dos 4 animais e do sonho de Nabucodonosor, mostrou que o futuro.